E aí, galera, tudo bem? Professor Henrique Romero aqui de Química, passando para falar um pouquinho mais com vocês de tabela periódica, beleza? Ó, antes de mais nada, o que eu quero que você entenda em relação à tabela periódica? Não quero que você decore, né? Não quero que você saiba que o elemento tal tem tantos elétrons, tem tanto de número atômico. Não, tabela periódica serve para você consultá-la, né? Criaram uma tabela periódica para que você consiga consultar a tabela periódica. Eu quero que você entenda o que ela está disposta, como ela está disposta, quais informações ela pode nos passar, tudo bem? Lembrando que em 2019, ano passado, nós tivemos a comemoração de 150 anos da tabela periódica e não caiu sequer uma questão nos vestibulares aí, nos principais vestibulares do país, né? Então pode ser que esse ano 2020 costume cair, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Te apresento aí a tabela periódica, vamos conversar alguma coisinha. Primeiro, Mendeleev e Moseley, ambos criaram essa tabela em ordem crescente de número atômico. Como assim? Olha aqui, ó. Número 1, número 2. Depois, número 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, em ordem crescente de número atômico, não de massa, beleza? O que a gente pode também tirar de informações dela? Temos várias informações. Agora, né, nesse momento, nós vamos falar. Nas verticais, nós temos os grupos, ou também antigamente chamado família. Ainda utiliza o nome família? Sim, alguns vestibulares, alguns livros. O correto mesmo é grupo, mas da mesma forma que você vai ver grupo, você também vai ver família. Então, não se preocupa com isso, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o grupo 18, aqui o último grupo, né? Ou antigamente família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, até aqui, ó. 3A, 5, 4A, 5A e por aí vai. A gente vai entender o porquê essa mudança, por que esse meio tá B, por que nas extremidades tá A. A gente vai ver isso depois. Mas o que eu quero que você entenda, se você está num mesmo grupo ou numa mesma família, é porque você apresenta propriedades iguais, né? Você apresenta propriedades semelhantes, por isso que você está disposto num mesmo grupo, numa mesma família, beleza? E agora, na sua horizontal, nós temos os períodos, de 1 a 7, que nada mais nos representa a camada de valência daquele elemento, beleza? Então nós temos tanto do 1, 2, 3 até o 7, que são as 7 camadas que nós temos na distribuição eletrônica. Então qual é a única semelhança entre os elementos que estão dispostos no mesmo período? A camada de valência. Agora, em relação aos elementos que estão numa mesma vertical, no mesmo grupo ou família, nós vamos falar já já sobre isso, tá bom? O que eu quero que você entenda também é que, olha lá, nós temos aí os metais que são chamados de metais representativos, transição externa ou interna, tanto faz. Toda essa galerinha em verde, em azul aqui e nesses carinhas em marrom são metais. Os em laranja são chamados de ametais e nós temos os gases nobres aqui. E o hidrogênio que está disposto sozinho aqui nesse cantinho, tudo bem? Vamos falar um pouco mais então agora sobre algumas propriedades, algumas áreas, regiões da tabela periódica. Se você lembrar comigo de distribuição eletrônica, o que era o subnível mais energético, ou seja, subnível de maior energia? Aquele último que você escreve na distribuição eletrônica, né? Então, aquele último que você escreveu na distribuição eletrônica era o seu subnível de maior energia? Olha lá, nós temos que a nossa tabela também está disposta em regiões de subnível de maior energia. Se você tem subnível S, eles estarão aqui na família ou grupo, né? 1 e grupo 2. A não ser esse carinha aqui que nós vamos falar depois, que é o hélio, beleza? Então nós temos aqui grupo 1, grupo 2, que eles são? Eles têm o subnível de maior energia S. Se fosse aqui, você faz a distribuição, o subnível de maior energia é o subnível P, eles estarão dispostos, portanto, aqui. Se o subnível de maior energia for o D, eles estarão dispostos aqui, nesse meiuca, e se o subnível de maior energia for o F, nós teremos eles todos dentro dessa caixinha que nós iremos falar já já, tudo bem? Portanto, a tabela periódica ela também nos mostra uma divisão por subníveis de maior energia, nós vamos ver isso depois, beleza? E aqui eu vou falar com vocês agora em relação aos elementos representativos, os chamados grupos A, tá? Olha o que acontece. Nós temos aqui que eles apresentam um elétron de maior energia em um subnível S ou P. Se nós voltarmos aqui, ó, então eles estarão ou aqui deste lado ou deste outro lado, nas extremidades da tabela periódica. Por quê? Vamos ver o que eles têm em comum. Eles estão ou subnível S ou subnível P. Perceba comigo, grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e eles possuem nomes específicos para esses grupos, ou antigamente chamados de famílias. Olha lá, o grupo 1A
família dos metais alcalinos. Grupo 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Grupo 3A, família do boro. Grupo 4A, família do carbono. Grupo 5A, família do nitrogênio. Grupo 6A, família dos calcogênios. Grupo 7A, família dos halogênios. E o grupo 8A, família dos gases nobres. Está disposto aqui para nós, né? Então nós podemos falar que você vai ver de várias formas. Grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e por aí vai. Tudo bem? O que eles possuem além? Tudo bem, possuem um elétron mais energético no subnível SP. Mas por que eles estão então no mesmo grupo ou na mesma família? Por causa da sua configuração eletrônica. Olha lá. A galera do grupo 1 ou família 1A, eles possuem uma configuração eletrônica de NS1. O que é esse N? É o período que aquele elemento se encontra. Então, significa NS1? Que ele está num período N. Então, por exemplo, 2S1 está no período 2. S1 significa que ele é do grupo 1. S2 ele é do grupo 2. Agora aqui, NS2, NP1. O que significa? Que ele já passou lá pelaquela galera do S, né? Passou pelo D, está ali no P agora. Ou seja, você passou por todo mundo, você está lá no P agora. Então, olha aqui. NS2, NP1. Se você somar 2 com 1, dará 3. Então, aqui, ó, grupo 13 ou família 3A. Né? Uma exceçãozinha aqui agora. Nós temos o 1S2. O 1S2 é o hélio. Ele não é da família 2A ou do grupo 2. Ele é um gás nobre, então é uma exceção. Né? É o único cara que termina em S2, mas que não está lá no grupo 2, beleza? Ele está lá no grupo 18 ou família 8A, beleza? Então aqui está a configuração eletrônica, você vai entender depois quando eu fizer um exercício com vocês, explicando um pouquinho mais sobre isso. Ao final dessa aula, eu farei com vocês 4 exemplos, onde nós iremos encontrar esses elementos da tabela periódica com base na sua distribuição eletrônica. Aqui está um spoiler para você. Se termina em NS1, nós temos que ele é do grupo 1. Se termina em NS2, é do grupo 2, com exceção do hélio. Se termina em NS2, NP1, grupo 13 e por aí vai. Tudo bem? Falaremos agora dos elementos de transição externa, que são chamados grupos B. Eles vão apresentar o elétron de maior energia em um subnível D. Uma coisa que eu quero que você preste atenção é que, assim, se nós formos contar em relação ao grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. E se ele te falar em relação à família? Olha o que acontece. Nós temos família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aqui que é uma pegadinha, olha aqui. Tanto o grupo 8, 9 e 10 representam a família 8B. E o grupo 11 representa a família 1B. O grupo 12 representa a família 2B. Fique esperto em relação a isso, tudo bem? O que eles têm em comum? Apresentam um elétron de maior energia em subnível D, ou seja, o subnível mais energético é um subnível D, tá? E aí vamos ver alguns exemplos, ó. Nós temos aqui, então, que a configuração eletrônica deles terminará em NS2, N-1dx. Lembrando que o N é o período. Então, se ele tem aqui, por exemplo, 4S2, aqui será 3D alguma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Se é do grupo 3, ele termina em D1. Se é do grupo 4, termina em D2. Se é do grupo 5, termina em D3 e por aí vai. Nós temos aí todas as configuraçõezinhas. Depois, ao final desta aula, eu farei o exercício com vocês de 4 exemplos, mostrando um D, como que nós achamos esse cara na tabela periódica. Por que eu quero que você saiba isso? Nós temos umas exceções aqui, umas exceções do orbital D. O que acontece, galera? Quando nós temos a subcamada, ela fica estável ou totalmente preenchida ou semi-preenchida. Como assim? Olha o cromo. Distribuição eletrônica, 24 prótons. Então vamos lá. 24 número atômico. Na hora que nós vamos fazer a distribuição eletrônica, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E nós faríamos 4s2, 3d4. Beleza? 3d4. O subnível D, ele consegue suportar 10 elétrons. Então tá. O que eu acabei de falar? Que ele fica estável ou totalmente preenchido, ou seja, com 10 elétrons, ou semi-preenchido, com metade do subnível preenchido, no caso 5. Então, olha o que acontece. O 4s2, ele dá um elétron lá para o 3d4. Por quê? Agora o 3d4 fica 3d5, que está semi-preenchido, portanto, está estável. Ah, professor, mas e o 4s1 não está estável? Tá sim, por quê? Eu te falei que tem que ficar ou totalmente ou semi-preenchido. Então, olha lá. 4s1, né? Se fosse 4s2, ele estaria totalmente preenchido, estável. 4s1,
semi-preenchido, estável também. Por isso que tem essa troca. Toda vez que você tiver algum 3D4, 3D9 também, olha lá, cobre 4s2, 3d9. O S dá um elétron, deixando o 3d9 agora 3d10, totalmente preenchido, estável. E o 4s2 fica 4s1, semi-preenchido, estável também. Então nós temos essa exceção aí do orbital D. Se você voltar aqui um slide, ó, eu te mostro essas exceções aqui, tudo bem? Falaremos ainda agora dos elementos de transição interna. O que acontece, galera? Todos esses elementos eles estão no grupo 3 ou família 3b, aqui nessas duas casinhas. Então imagina por que eles são chamados de transição interna. Imagina que essas duas casinhas aqui são gavetas, onde você abre essa gaveta e você tem todos esses elementos aqui, tá? Então, por exemplo, os lantanídeos eles estão aqui no sexto período e aqui no grupo 3. Você abre aquela gavetinha, você tem todos esses elementos. Da mesma forma que os actinídeos aqui, eles estão também no grupo 3, só que agora no período 7. Você abre aquilo ali, tem todas essas gavetinhas, tem todos esses elementos dentro da gaveta. Ou seja, por isso que eles são chamados de transição interna. Eles como se eles estivessem numa gavetinha, beleza? O que eles têm então em comum? Eles apresentam um elétron de maior energia no subnível F, tá? Então todos eles vão ter ao seu subnível de maior energia F. E aí o que vai acontecer? Na distribuição eletrônica, se terminou o subnível de maior energia F, a gente já sabe que eles são do grupo 3, sempre, porque eles sempre estão aqui, ó, nessa gavetinha que pertence ao grupo 3, tá? A única coisa que a gente vai ter que ver se ele é um lantanídeo ou um actinídeo com base na camada de valência. Eu vou fazer um exemplo com vocês já já. Tudo bem, galera? Esse foi um comecinho aí de aula de tabela periódica. Eu vou fazer com vocês agora 4 exemplos para te mostrar a localização desses elementos na tabela periódica pela distribuição eletrônica, fechou? Qualquer dúvida, tamo aí. Um beijão, bons estudos para vocês. Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem? A gente já falou um pouquinho sobre a tabela periódica, né? Te falei sobre as famílias ou grupos, te falei também sobre os períodos, né? Te mostrei que ela era dividida em algumas regiões, lembra? Do subnível mais energético, a gente tem o subnível S, tem o subnível P, tem o subnível D e tem o subnível F, beleza? Agora eu vou colocar aqui a distribuição eletrônica de alguns elementos e a partir disso vamos tentar encontrar esses elementos na tabela periódica, beleza? Lembra que a tabela periódica você não tem que decorar, né? Ela existe justamente para isso, para que você não tenha que decorar nada sobre os elementos, já está tudo disposto lá pra gente. Então tá? Vamos começando com o sódio de número atômico 11. Já coloquei a distribuição eletrônica para vocês aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês me falem é em relação ao período dele e depois em relação à família dele também, tá? Então vamos lá, em relação ao período do sódio, lembra que o período é sempre a camada de valência. Nesse caso, a camada de valência tá aqui, é de maior número, número 1, número 2, número 3 é de maior número, beleza? Então a gente sabe que ele está no terceiro período, tá? Outra coisa agora que a gente tem que falar é em relação à família. Nesse caso, vamos olhar o subnível mais energético. Subnível mais energético termina em S. Se termina em S, a gente já sabe com certeza que ou é da família 1 ou é da família 2. Com exceção do hélio. Lembra? O hélio é 1s2. Só que ele não faz parte da família 2. Ele faz parte da família 8, tá? Então vamos lá. 8A, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem 3s1. Quantos elétrons a gente tem nesse subnível S? 1 elétron, portanto ele é da família 1 ou da família 1A, né? Lembrando que quando ele termina em S ou P, a gente usa o A ou apenas colocamos o número normal, tá? Então, este é para o sódio. Vamos fazer agora para o carbono. Ó, número atômico 6. Tá aqui a distribuição eletrônica, eu quero de novo que você me fale o período, eu quero que você me fale a família. Tenta fazer sozinho, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois eu faço a resolução com vocês, beleza? Conseguiu? Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, período. Vamos olhar a camada de valência. Camada de valência, a gente vai sempre olhar o maior número, né? Então aqui, 1, 2, camada de valência, portanto, segunda camada. Então pertence ao
segundo período. Beleza, em relação à família agora, vamos pegar o subnível mais energético. Subnível mais energético é o P. Beleza, então a gente sabe que ele está lá do outro lado da tabela periódica. Como que a gente faz para achar qual é a família? Aqui, ó, vamos pegar a camada de valência e vamos somar, né, os elétrons dessa camada de valência. Portanto, se a gente somar aqui 2 elétrons que a gente tem no 2s2 e 2 elétrons que a gente tem no 2p2, nós temos ali 4 elétrons. Portanto, a gente pode falar que ele é da família 4A ou da família 14, né? Vamos lembrar? Ou ele é da família 4A ou 14, representa a mesma família. Lembra que quando a gente usa essa nomenclatura de 14, é porque a gente está contando seguido, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Quando a gente usa 4A, estou falando, ó, é da família 4 dos representativos. Se fosse 4B, é da família 4, só que dos metais de transição externa, e por aí vai. Fechou? Agora a gente vai fazer alguns de subnível D e subnível F. Bora lá. Bora lá? Trouxe agora 2 exemplos aqui para vocês, agora terminando em D e agora terminando em F, fechou? Então vamos lá, primeiro de tudo, para o vanádio aqui. Vamos falar para o vanádio também qual é o período e qual é o grupo ou família dele, beleza? Então vamos lá. Quando a gente vai falar em relação ao período, a gente tem que ver qual é a maior camada. Então vamos ver? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. É aí que você erra, né? Lembra? 3D3 é o subnível mais energético, não é a sua camada de valência. A camada de valência é de maior número. Então aqui, ó, camada 4, portanto, está no período 4. Vamos falar agora em relação ao grupo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. O que vai acontecer nesse caso? Como que a gente faz para achar o grupo? Lembra? Pega o seu subnível mais energético e a sua camada de valência. Tá aqui. Subnível mais energético, camada de valência. Soma os elétrons dela, né? Vamos somar esses elétrons, ou seja, vamos somar 2 elétrons da camada de valência e os 3 elétrons aqui do 3D3 do subnível mais energético. E aí a gente vai encontrar um grupo 5. Ou a gente falava também família 5B. Beleza? Lembrando que a gente já falou aqui, não estamos utilizando muito mais família, a gente vai falar mais em relação a grupo, tá? Então, período 4 e grupo 5, tá bom? Vamos ver agora nesse caso do lantânio, fechou? Ó, lembra que eu peguei e eu enxutei, ou seja, eu fiz de uma forma condensada a distribuição eletrônica. Por quê? O número atômico dele é 57. Só o xenônio é 54. Então eu peguei a distribuição inteira do xenônio, que dava 54. Lembrando que a gente só pode fazer isso com os gases nobres, né? E aí, continuei 6s2, 4f1, beleza? Como vai funcionar? Eu quero que você me fale também o período e que você me fale o grupo dele. Primeiro de tudo, quando a gente for falar de período, nunca vai mudar. Sempre é a camada de valência. Então tá aqui, ó. A camada de valência do lantânio é 6s2. Essa é a camada de valência 6, portanto está no período 6. Em relação agora ao grupo, vamos lembrar, né? Todos os lantanídeos e os actinídeos estão no grupo 3 ali da tabela periódica. Lembra que é uma gavetinha? Que você abre aquela gavetinha e aí tem todos os metais de transição internos, porque eles estão dentro dessa gaveta, lembra disso? Então o que acontece? Toda vez que cair alguém com subnível F, está sempre ali no grupo 3, né? Então a gente pode falar que o grupo dele sempre vai ser grupo 3. Toda vez que cair tanto um lantanídeo quanto um actinídeo, sempre vai ser do grupo 3, porque eles são naquela família 3B, no caso, né, que a gente falava, grupo 3, tem aquelas duas gavetinhas que a gente vai abrir e vai estar todos aqueles elementos que são os metais de transição internos. O que vai mudar? Apenas o período, ou o período 6, que são os lantanídeos, ou o período 7, que são os actinídeos. Fechou, galera? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai mandando aí pelas redes sociais, pelo Plural, Maestro, ou aí também falando com a gente pelas redes sociais, estamos à disposição para te ajudar. Fechou? Bom estudo aí. Tchau, tchau.